Então, nós vamos começar falando de uma espécie de mapa sistêmico, né, do autismo: exclusão, fusão e ausência do pai. É, eu vou falar com vocês nessa aula sobre o funcionamento invisível do sistema familiar e que trata dessas questões que são exclusões graves, lealdades, substituições e o papel do masculino, que é importantíssimo. Importante também dizer para vocês que o olhar sistêmico, ele não aponta culpados. Esta não é a ideia do olhar sistêmico. O olhar sistêmico, ele revela as forças do amor que atuam silenciosamente, mesmo nos destinos mais difíceis. Quando nós reconhecemos cada característica, cada comportamento como uma forma de amor, né? E nós tentamos colocar todos de volta nos seus lugares. A compreensão, ela se expande e a cura vem do reconhecimento, da inclusão, não da acusação, jamais da acusação. No campo das constelações familiares, o autismo, ele é compreendido como uma manifestação sistêmica mais complexa, que surge quando existem dinâmicas profundas de exclusão, confusão de lugares, ausência das figuras parentais. E esses movimentos, eles não são causados conscientemente pelos pais. Eles são forças invisíveis que foram herdadas e que atravessaram gerações e gerações e que moldam todos os vínculos familiares. Então, um dos elementos mais presentes nos casos de autismo é a exclusão. Essa exclusão, ela pode ser de um membro da família que foi esquecido, julgado, expulso, silenciado, calado, reprimido. Pode ser um irmão que morreu e que não foi reconhecido. Pode ser um avô que foi envolvido numa situação muito dolorosa. Ou alguém que a história foi muito cheia de vergonha. Quando alguém é excluído do campo familiar, uma criança pode, por amor, assumir esse destino e ela vai se identificar com essa pessoa e vai expressar a dor dessa pessoa. Então ela passa a representar aquilo, a pessoa ou o que não foi visto, como se ela dissesse com a presença dela: eu vejo o que vocês não puderam ver. Um outro movimento frequente é a fusão com a mãe. Isso acontece quando a mãe ela está em sofrimento profundo. Quando essa mãe está em sofrimento, especialmente por perdas, por traumas, por solidão, a criança sente esse sofrimento e ela se conecta a ele de uma forma muito intensa. Nesses casos, a criança vive uma lealdade cega. Ela busca aliviar a dor da mãe e ela se une à mãe emocionalmente. E essa fusão impede ela de se diferenciar, de seguir o próprio caminho dela, a criança, de se desenvolver com autonomia por conta desta fusão. É como se ela dissesse, mas sem palavras, né? Eu vou com você. Se você não pode sair disso, eu também não saio. Então, essa união profunda com a dor materna, ela pode limitar, muitas vezes de uma maneira muito severa, a expressão dela no mundo. Outro ponto importante é a ausência do pai, que é um elemento sistêmico muito marcante. Pode ser uma ausência real, um pai que abandonou, morreu, ou um pai que nunca teve presente. Mas também pode ser uma ausência simbólica, um pai que está presente fisicamente, mas que não é reconhecido como pai. Ele não tem espaço no vínculo, ele não é respeitado na função de pai. O fato de haver o desrespeito ou o desprezo de qualquer um dos dois, ou do pai ou da mãe, traz muitas perdas no sistema familiar. E aí eu não estou falando somente sobre autismo. A mãe que
desrespeita o pai, né, ou o pai que desrespeita a mãe, do ponto de vista sistêmico, é algo extremamente ruim, que vai trazer muitas perdas para o sistema. Então, assim, quando não existe vínculo, quando um ou outro não são respeitados, quando o pai é excluído, a criança fica presa à mãe e sem a possibilidade de completar o movimento natural de separação dos dois e de crescimento. O pai representa o impulso para a vida, o viver a vida, o senso de concretude, o estar com os pés no chão, o chão firme, o corte do cordão umbilical, o caminho para fora da simbiose. Sem ele, a criança permanece girando em torno, né, ao redor da dor materna ou das histórias que não são dela, tá? São mais, entendam que é mais de uma possibilidade, nós vamos falar de todas. Quando exclusões, fusões, ausências, tudo isso se combina, essa combinação ela forma um campo de emaranhamento muito mais denso. A criança com autismo, ela pode se colocar a serviço desse campo e ela pode tentar reorganizar com o comportamento dela. Mas essa tentativa é impossível, porque ela é pequena demais para dar conta de algo que é tão grande, tão maior do que ela. E isso gera sintomas, características, bloqueios, sofrimentos que muitas vezes agravam o autismo, agravam os comportamentos relacionados ao autismo. O olhar sistêmico não busca culpados, ele busca pertencimento. E o primeiro passo para compreender esse mapa do autismo é restaurar as ordens do amor. Tem aulas aqui em que nós falamos sobre as ordens do amor, que são incluir os excluídos, desfazer as fusões, devolver o pai para o seu lugar. E isso não se faz com discurso ou com explicação. Se faz com atitudes internas, com movimentos de alma, com rituais simples que vão honrar, que vão reconhecer todo mundo que veio antes, independentemente do que essas pessoas tenham feito. Não existe critério de julgamento de certo e errado. Todos pertencem. Quando esses movimentos começam, o campo se abre. A criança pode relaxar. Ela pode, pouco a pouco, deixar de carregar o que não é dela. Ela pode começar a existir para ela mesma e não para equilibrar o sofrimento do sistema. Esse é o mapa que guia o caminho da reconexão.